Você já reparou que, às vezes, quanto mais você tenta fazer o certo, mais parece que o mundo pisa em cima de você? Que quando você estende a mão, o outro vem com um golpe? Que quando você recua para manter a paz, as pessoas confundem sua calma com fraqueza? Talvez você esteja cansado de ser o que sempre releva, o que sempre escuta, o que sempre entende, e mesmo assim, o respeito nunca vem. Você já tentou ser justo, já tentou ser alguém que resolve com diálogo, com paciência, com coração limpo, mas chega um ponto em que você começa a perceber uma verdade amarga. Nem todo mundo merece sua justiça, nem todo mundo merece suas explicações, porque tem gente que se alimenta da sua calma, que provoca o seu limite só para ver até onde você aguenta antes de explodir. E quando você explode, ainda te chamam de desequilibrado. Mas e se o problema não for você? E se o erro estiver em insistir em ser justo com quem só joga sujo? Em dar segundas chances para quem nem merecia a primeira? E se para ser respeitado, você tivesse que mudar a sua postura por completo? Não virar uma pessoa ruim, mas parar de ser fácil. Hoje você vai entender que ser frio não é ser mau. Ser frio é ser inteligente, é colocar limite onde antes você colocava desculpas para os outros. É parar de salvar quem já provou que só sabe te afundar. E principalmente é dar um fim àquele ciclo onde você tenta e nunca é reconhecido. Esse vídeo não é para quem quer continuar sendo o bonzinho que sofre calado. É para quem já tentou de tudo e agora está pronto para mudar de verdade. E se você tiver coragem de ir até o final, vai sair daqui com uma nova visão, uma nova estratégia e um novo tipo de poder, o de não se deixar mais ser usado. Então fica comigo até o último segundo, porque agora começa a virada. A primeira verdade é dura, mas vai abrir os seus olhos. Você lembra daquela vez em que alguém errou com você feio, mas mesmo assim você decidiu perdoar? Você acreditou que todo mundo merece uma segunda chance, que o diálogo conserta as rachaduras e que o seu coração grande era uma virtude. Talvez você tenha respirado fundo, segurado a raiva e dito a frase que sempre diz: tudo bem, acontece. Mas sabe o que aconteceu logo depois? Essa pessoa fez de novo, e de novo, e de novo. Não foi só uma falha, foi um padrão. E você viu aquilo se repetir enquanto tentava manter o controle, enquanto lutava contra o orgulho, enquanto dizia para si mesmo que era melhor ser maduro do que revidar. Mas no fundo, algo começou a doer. Não era só o erro do outro, era a sensação de estar sendo feito de bobo. E pior, de estar perdendo o próprio valor tentando preservar uma relação que claramente já não te respeitava mais. É aí que entra a verdade mais dura que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você perdoa, sem consequência, mais você treina o outro a te desrespeitar. Porque o ser humano aprende com os limites, não com os discursos bonitos. Se você mostra que continua ali mesmo depois de ser machucado, a mensagem que passa é clara. Pode repetir: eu aguento. E o pior é que nem sempre quem te fere é alguém maldoso. Às vezes é só alguém que percebeu que você não impõe limite, que não cobra, que não exige. E nesse jogo, quem dá demais acaba sendo visto como descartável. Por isso você precisa entender que perdão não é tapete. Você pode até perdoar em silêncio, mas tem que aprender a se afastar, a se proteger, a sair do campo de tiro antes que virem o canhão contra você. A frieza que você teme, na verdade, pode ser a armadura que vai te salvar. Porque existe um tipo de respeito que só nasce quando você começa a dizer não. Quando você mostra que sabe o que merece e que não aceita menos. E é exatamente isso que vai fazer você recuperar o poder que entregou na mão dos outros sem perceber. Mas claro, o problema é que quando você tenta colocar limites, o jogo muda. E aí vem a próxima dor. Por quê? Porque toda vez que você tenta colocar limites, o jogo muda. E você já deve ter notado isso.
Você chega com calma, com palavras claras, tentando resolver a situação como um adulto. Você diz o que te machuca, o que não aceita mais, o que esperava de quem está do seu lado. Mas em vez de escutar, eles riem, eles zombam, eles te provocam e te fazem parecer exagerado, dramático ou até louco. No fundo, você não está pedindo muito. Só queria que a pessoa ouvisse, só queria que entendesse que não dá mais para seguir ignorando os seus sentimentos. Mas aí, na hora da conversa, eles jogam com ironia, te interrompem, mudam de assunto ou viram a culpa contra você. E de novo, você se sente pequeno, sem voz, sem força. Como se não adiantasse tentar ser racional com quem só está ali para te desestabilizar. Isso destrói por dentro. Porque você cresceu acreditando que tudo se resolve conversando. Mas ninguém te preparou para o tipo de gente que usa a conversa como armadilha, que escuta só para encontrar um ponto fraco e cutucar até te fazer perder a cabeça. E quando você perde, aí sim te acusam de ser desequilibrado. E o jogo deles se completa. É nesse ponto que você precisa entender que nem toda conversa merece ser iniciada, porque tem gente que não quer resolver, quer vencer, quer te ver no chão, te ver implorando, te ver explicando o óbvio como se estivesse errado. E se você não perceber isso rápido, vai passar a vida gastando energia com quem nunca quis realmente te ouvir. A frieza que eu te falo aqui não é ignorar tudo. É saber com quem vale a pena falar. É perceber que o silêncio pode ser a sua arma mais poderosa quando o outro só quer o conflito. É sair do ciclo onde você tenta mostrar maturidade para quem só entende provocações. Mas mesmo quando você cala, ainda assim parece que o caos te persegue. E é aí que mora o próximo erro que você vem cometendo sem perceber. E você tenta se afastar, tenta ficar em silêncio, tenta manter a calma, mas ainda assim o caos te encontra. Parece que não importa o quanto você busque equilíbrio, sempre tem alguém puxando você de volta para o meio do furacão. E isso te esgota, porque tudo o que você quer é paz, só isso. Paz no olhar, paz na casa, paz nas relações. Mas o ambiente ao seu redor não deixa. É como viver tentando apagar incêndio com um copo d'água. Você convive com pessoas que parecem se alimentar do drama. Gente que cria problema onde não existe, que transforma qualquer gesto simples numa disputa, num ataque, numa guerra. E quando você tenta acalmar, te acusam de ser frio. Quando você se afasta, dizem que você está fugindo. Quando você decide não reagir, dizem que está ignorando. Mas a verdade é que você está cansado. E ninguém parece enxergar isso. E sabe o pior? Em alguns momentos, você até começa a achar que o problema é você. Que talvez você seja mesmo difícil de lidar. Que talvez esteja sendo duro demais. Mas isso só acontece porque você foi exposto por tempo demais à bagunça emocional dos outros. E aí, o caos começa a parecer normal. A confusão se torna rotina. O desrespeito vira parte do cotidiano. E você vai morrendo por dentro, aos poucos, tentando manter uma aparência de controle. O que ninguém te contou é que paz não é só o que você busca. Paz é o que você constrói. E para isso, às vezes, é preciso cortar laços, mesmo que doa. Tem gente que nunca vai permitir que você tenha tranquilidade, porque a única forma que conhecem de se sentir vivos é gerando conflitos. E você, com todo o seu esforço de compreensão, acaba se tornando o combustível dessa instabilidade. Você já percebeu como certas pessoas só te procuram quando estão em crise? Como elas somem quando está tudo bem, mas reaparecem sempre que precisam de atenção, de um ombro, de alguém para afundar junto? Isso não é acaso, é padrão. E enquanto você continuar sendo o porto seguro de quem só te procura para descarregar os próprios monstros, sua paz vai continuar sendo violada. Chega uma hora em que querer paz não basta. Você precisa proteger sua paz com unhas e dentes. Isso exige escolhas difíceis, cortes dolorosos.
Mas é aí que sua frieza se torna um ato de amor próprio, porque não dá mais para seguir doando sua energia para quem vive num ciclo de caos e te arrasta com prazer para dentro dele. E quando você começa a se afastar, quando você some, quando você para de dar a atenção que eles tanto sugam, aí acontece algo curioso, eles mudam, pelo menos fingem que mudaram. E você, com coração bom, pensa em dar mais uma chance. E assim nasce a próxima armadilha. E aí você pensa, dessa vez vai ser diferente. Porque a pessoa jurou que entendeu, disse que refletiu, que vai mudar, que não quer te perder. Você ouve aquelas palavras e por dentro sente uma mistura de alívio e dúvida. Porque já não é a primeira vez. Mas você ainda tem esperança, ainda acredita que um coração sincero pode tocar o outro. Então você perdoa. De novo. Explica. De novo. Abre espaço. De novo. Só que o tempo passa. E tudo se repete. As mesmas atitudes, os mesmos silêncios, as mesmas ironias, as mesmas faltas de consideração. E aí a ficha começa a cair. Não é que eles não entenderam, eles só não se importam. E essa é uma das dores mais difíceis de aceitar. Perceber que o seu sofrimento foi ouvido e ignorado. Você explicou com calma. Você foi claro. Você tentou fazer com que a pessoa visse as consequências das atitudes dela. Não faltou comunicação. Não faltou paciência. O que faltou foi respeito. Faltou empatia, faltou alguém do outro lado realmente comprometido em mudar, porque para mudar é preciso esforço, e tem gente que simplesmente prefere manter o próprio conforto, mesmo que isso custe sua sanidade emocional. E o mais cruel de tudo é que mesmo quando você percebe essa indiferença, ainda tenta justificar. Você diz para si mesmo que talvez o outro tenha um jeito difícil, que talvez precise de mais tempo, que talvez seja o passado dele falando mais alto. Mas sabe o que está realmente falando alto? A sua carência, sua vontade de ser visto, de ser valorizado, de sentir que vale a pena. Mas não vale a pena insistir onde não há reciprocidade. O verdadeiro respeito não precisa de 1000 explicações. Uma vez é o suficiente para quem realmente se importa. Quem continua errando depois de ouvir seu coração sangrar, não é descuido, é desprezo. E quanto mais você aceita isso calado, mais alimenta o ciclo do abuso emocional. Chega um ponto em que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Até quando vai continuar falando com paredes? Até quando vai explicar o óbvio para quem não está nem aí? Até quando vai mendigar consideração de quem já demonstrou que não te valoriza? É nesse ponto que nasce a frieza certa, a frieza que vem da lucidez, de quem cansou de ser pedagogo emocional de adulto irresponsável. E aí vem o pensamento que martela na sua cabeça. Mas eu fui justo, eu tentei tanto, eu dei chances de verdade. E é verdade, você tentou. Mas ser justo com quem não se importa vira autoabandono. E a partir daí, você começa a entender uma coisa cruel. Você não alimentou uma relação, você alimentou parasitas emocionais. Quantas vezes você já tentou justificar o injustificável? Quantas vezes silenciou sua intuição só porque queria acreditar no lado bom das pessoas? Você viu atitudes estranhas, sentiu comportamentos mal explicados, percebeu a energia mudando. Mas em vez de se posicionar, você respirou fundo e disse para si mesmo: talvez eu esteja exagerando, vou dar o benefício da dúvida. Você deu espaço, deu tempo, deu compreensão. E o que recebeu em troca? Mentiras disfarçadas de meias verdades, sumiços sem explicações, grosserias camufladas de brincadeira e uma sensação constante de estar sempre em segundo plano. A cada desculpa esfarrapada que você aceitava, algo dentro de você morria um pouco mais. E o mais cruel, eles sabiam que você desconfiava, mas contavam com a sua boa vontade. Você acha mesmo que alguém que te fere 1, 2, 3 vezes está confundido? Não. Eles testaram seus limites.
e perceberam que você não impunha nenhum. Descobriram que, mesmo depois de errar com você, ainda podiam ter acesso ao seu carinho, à sua atenção, à sua presença. E começaram a jogar com isso, porque enquanto você lutava por justiça, eles jogavam pelo controle. Aqui vem uma reflexão que pode doer. O benefício da dúvida não deve ser usado como uma permissão disfarçada para ignorar o óbvio. Se os sinais estão claros, se os fatos se repetem, se o seu instinto grita e você continua insistindo, então já não é ingenuidade, é auto-engano, e isso te faz cúmplice do próprio sofrimento. Então o que fazer? A resposta é dura, mas libertadora. Pare de dar chances para quem já mostrou quem é. Aprenda a confiar mais nas atitudes do que nas palavras. Coloque um prazo interno. Se até tal ponto nada mudar, eu me retiro. E o mais importante, valorize os sinais sutis. A energia que esfria, a ausência de esforço, a falta de empatia. Tudo isso fala mais alto do que promessas vazias. A partir de agora, torne a sua presença uma escolha, não uma obrigação. Esteja onde você é respeitado, não onde você precisa provar o seu valor o tempo todo. E quando surgir a dúvida, não ofereça mais o benefício, ofereça distância, porque quem quer te manter por perto não te dá motivos para desconfiar. E quando você começar a se afastar, quando parar de ser disponível, quando começar a dizer não com convicção, prepare-se, porque nesse momento os parasitas emocionais vão tentar se reinventar e você vai precisar estar pronto para algo que poucos têm coragem de fazer. Você acreditou na reciprocidade porque parecia justo. Achou que, ao tratar alguém com respeito, naturalmente receberia o mesmo, que ao ouvir com paciência, seria ouvido com atenção, que ao se doar de coração, encontraria alguém disposto a cuidar da relação com o mesmo carinho. Mas o que você encontrou foram pessoas que só sabem receber, que sugam tudo de você e nunca devolvem nem metade. Sabe aquele tipo de gente que só aparece quando precisa? Que te procura quando está mal, mas some quando está bem? Que te elogia quando quer algo, mas te ignora quando você está no chão? Isso não é amizade, isso não é afeto, isso é parasitismo emocional. E o mais cruel é que eles usam sua bondade como ferramenta. Sabem que você é empático, sabem que você não gosta de ver ninguém mal, sabem que você vai atender, responder, ajudar, mesmo que esteja em pedaços por dentro. Você se doa porque acredita que isso é ser justo, ser correto, ser humano. Mas justiça sem limite vira exploração. E a reciprocidade que você tanto espera nunca chega, porque para essas pessoas você não é um amigo, um parceiro, um amor. Você é uma fonte, uma base, um suporte emocional gratuito, até o dia em que você para de sustentar e aí eles desaparecem. E quando somem, não levam só o silêncio, levam a sua energia, sua autoestima, sua confiança nos outros. Deixam um rastro de culpa, como se o erro fosse seu por ter acreditado demais. Mas não foi erro acreditar. O erro foi insistir depois de ver que o outro não dava nada em troca. O erro foi continuar oferecendo o que eles nunca valorizaram. A solução? Comece a observar quem se aproxima de você quando você está bem e quem permanece quando você diz, hoje não posso. Faça testes pequenos. Diga não uma vez e veja a reação. Um parasita não quer sua amizade, quer sua função. Se você para de cumprir, ele some, e nesse desaparecimento você encontra a prova de que nunca foi uma troca. Era apenas uso. Ser frio com essas pessoas não é crueldade, é proteção, é você sair do papel de salvador e assumir o papel de guardião da própria energia. É entender que a sua paz vale mais do que qualquer ligação de madrugada pedindo ajuda, mais do que qualquer conversa onde você sai drenado, porque você não foi criado para ser suporte emocional de quem nunca esteve ao seu lado de verdade.
E uma vez que você aprende a cortar esses laços, uma transformação acontece. Você começa a se valorizar mais, a enxergar seu próprio brilho, a recuperar a força que passou anos entregando aos outros. E quando isso acontece, você finalmente entende: quem te valoriza de verdade nunca precisou te sugar. E aí nasce a decisão mais poderosa da sua vida. Você já fez muito por quem não merecia. Já colocou o bem-estar dos outros acima do seu próprio. Já aceitou migalhas achando que era amor. Já acreditou que paciência e empatia resolveriam tudo. Você segurou o choro muitas noites, guardou mágoas, engoliu palavras e se calou por medo de perder pessoas que, no fundo, nunca pensaram duas vezes antes de te machucar. Mas olha só, você sobreviveu. Está aqui, e isso diz muito sobre sua força. Você não é fraco, nunca foi. Você só teve um coração grande demais em um mundo que nem sempre sabe lidar com isso. E agora talvez esteja cansado, machucado, cheio de feridas que ninguém vê, porque você aprendeu a sorrir enquanto sangra. Mas hoje, aqui e agora, é o momento em que você decide que não vai mais viver assim. Que a sua boa vontade não será mais colocada em leilão por quem só quer sugar. Ser frio não é deixar de sentir, é escolher onde sentir, é saber quem merece o seu calor e quem não merece nem sua sombra. É aprender a se proteger de quem só aparece quando quer algo, de quem só sabe exigir e nunca oferece. É se recusar a ser sempre o compreensivo, o disponível, o que entende tudo. Porque até quem é bom cansa, e quando você cansa, é o universo dizendo: já deu. Se quiser ser valorizado, você precisa se blindar, precisa parar de se explicar, parar de correr atrás, parar de consertar o que os outros quebram. O respeito não vem quando você implora, ele nasce quando você se impõe. E se isso te custa algumas pessoas, que vá. Porque se alguém só fica quando pode se aproveitar da sua bondade, essa pessoa nunca esteve com você de verdade. Você vai errar tentando acertar, vai cair tentando se levantar, vai recuar em dias de fraqueza. Mas em cada novo amanhecer, vai estar mais forte, mais atento, mais seletivo. Vai perceber que não precisa provar nada para ninguém. Que sua paz é mais importante que qualquer laço forçado, e que sim, é possível manter o coração bom, e ao mesmo tempo ser firme como pedra. A frieza que você aprende agora não é vingança, é sabedoria, é o resultado de tantas quedas, tantas decepções, tantos ciclos repetidos. É o seu basta silencioso, é o seu olhar que não treme mais, é sua ausência que grita mais alto do que qualquer discurso. E essa nova postura, essa sua nova versão, vai assustar quem só sabia lidar com o seu lado frágil. E quando você menos esperar, vai se olhar no espelho e se reconhecer de novo. Vai sentir orgulho de quem se tornou. E vai perceber que tudo o que passou serviu para te moldar. Porque quem aprende a ser frio com quem brinca com sua boa vontade, finalmente começa a ser respeitado. Agora que você chegou até aqui, só me resta dizer uma coisa: você é muito mais forte do que pensa. Você passou por tempestades que poucos aguentariam em silêncio. Foi justo quando todos foram injustos. Perdoou quando muitos teriam virado as costas. E mesmo assim seguiu em frente, talvez cambaleando, talvez com o coração pesado, mas seguiu. Isso te torna raro. Só que agora é hora de virar a chave, de assumir o controle, de parar de esperar valorização de quem só te desgasta, de parar de tentar ser o salvador de quem só veio para afundar o seu barco. A sua boa vontade foi testada demais. E agora, quem te perdeu vai aprender do jeito mais duro o valor de alguém que sempre esteve ali. A partir de hoje, seja mais frio com quem brinca com seus sentimentos. Não por maldade, mas por respeito próprio. Você merece relações que te tratem como prioridade e não como plano de fundo. Você merece paz, não adrenalina emocional. E se tiver que caminhar sozinho por um tempo, que seja.
porque é melhor estar só do que mal acompanhado por gente que só sabe sugar. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários. Agora sou frio por sabedoria, não por vingança. Isso vai te lembrar todos os dias de quem você está se tornando. E vai inspirar outras pessoas que também estão lutando para se reerguer. Você importa. Sua dor é real. Mas a sua capacidade de dar a volta por cima é ainda maior. Só precisa decidir que a partir de hoje ninguém mais brinca com a sua entrega. Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui para te lembrar com firmeza e respeito que você nasceu para ser respeitado, não usado. Seja frio e verá quem realmente te merece. Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Agora, assista o vídeo que está aparecendo no card. Ele vai te fortalecer ainda mais. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Você merece.